Inicialmente, agradecer a participação de todos. Nós estamos fazendo a 7ª edição do Sexta Econômica e, como eu tenho ressaltado, né, a Sexta Econômica é uma tentativa de abrir um espaço para a gente fazer uma discussão mais sistemática sobre a nossa realidade. Que, aliás, né, a nossa realidade está bastante dinâmica, digamos assim, tanto no que diz respeito à conjuntura internacional como à conjuntura nacional. Particularmente no último mês, nós temos muitas informações, né, aqui no país, né, a crise política, de fato, ela disseminou por toda a economia, e no cenário internacional nós tivemos um elemento também que compõe uma certa instabilidade, porque foi a decisão do Banco Central que, contrariando todos os interesses, ele manteve a sua taxa de juros constante, como nós havíamos até discutido na última reunião. Mas, de fato, essas questões elas têm uma natureza mais conjuntural. E hoje, o Sexta Econômica, nós estamos procurando nos distanciar um pouco dessa discussão conjuntural e tentar entender um pouco o que está acontecendo na dinâmica do mundo, na perspectiva de longo prazo. Né? A gente percebe que embora a economia ela tenha dado claros sinais de crescimento econômico e, mais ainda, uma dificuldade enorme de retornar ao ciclo de crescimento econômico, tanto é que muitos especialistas têm enfatizado de maneira bastante clara que nós estamos entrando numa provável estagnação secular. Então, essa é uma visão bastante pessimista sobre o desenvolvimento do capitalismo, e a intenção hoje é aprofundar essa discussão e discutir, de fato, o que está acontecendo. E, como pano de fundo dessa discussão, nós acabamos elegendo o tema do nosso convidado, que busca mapear o capitalismo a partir de 3 grandes estruturas que estão dinamizando. A primeira grande estrutura é a que dá origem ao próprio capitalismo, né, que é a Europa, né, que é a mãe, digamos, do capitalismo, e ele teve uma função muito importante na virada do século XV para o século XVI, que foi a construção dos Estados Nacionais, que provocou uma grande mudança social na Europa. Em segundo lugar, os Estados Unidos, que é o filho dileto desse padrão de organização social, que tem demonstrado um dinamismo muito grande em todo o seu processo de inovação, em todo o processo de propor estruturas institucionais propulsoras da economia. E, finalmente, a última grande estrutura que compõe essa visão que nós estamos tentando formar do capitalismo de longo prazo é a China. E a China, aí ela ganha um destaque na nossa intervenção, na medida em que a China ela é, digamos, um ponto fora da curva dessa expansão do capitalismo. Primeiro porque, se a gente olha a China no curto prazo, a perspectiva que nós temos é de um processo de desaceleração econômica muito gritante. Né? Se a gente for observar, nos anos 90, a China crescia a uma taxa de 12% em média durante a década. Na primeira década do século XXI, essa taxa abaixa para a ordem de 8%, 9%, até pelo menos a crise de 2008. E agora, essa década que nós estamos observando, essa taxa de desaceleração vai continuar ainda mais intensa. E há perspectivas que até o final da década a China alcance um crescimento que para a gente pode parecer um sonho, mas para a China não tanto, que é uma taxa de crescimento de 6% até 5%, a expectativa. Então, em torno disso, vem formando uma expectativa muito negativa com relação ao futuro do desenvolvimento da China. E aí,
há duas grandes explicações para essa intensa desaceleração da China, que tem provocado o que uma parte dos analistas chamam do efeito alcance, né? E o efeito alcance, o que significa? Significa que a base dos países, a base de crescimento dos países muito, muito pobres, acabam tendo possibilidade de crescimento mais intenso, ao passo que aqueles países que têm uma base econômica mais rica acabam crescendo com menos intensidade. Obviamente que essa explicação é uma explicação muito ortodoxa e não contempla todas as transformações de curto prazo que a China tem passado. Se a gente pegar o segundo grupo de analistas que tentam explicar essa desaceleração, o segundo grupo vai para uma explicação um pouco mais complexa, mas ainda assim continua dentro da perspectiva de curto prazo. E a explicação consiste de que está havendo uma mudança do padrão de crescimento chinês, né? Então, até a crise de 2008, o padrão de crescimento da China era fundamentalmente voltado para o mercado externo e em função de grandes investimentos que a China realizou para sustentar todo esse ritmo acelerado de crescimento. Quando a gente chega ao fim desse modelo baseado em investimentos, nós vamos encontrar na China uma capacidade ociosa muito elevada, governos subnacionais muito endividados, nós vamos encontrar uma perda do dinamismo da exportação e, por fim, nós vamos encontrar ainda problemas no setor não bancário, um pouco refletido pelas últimas crises que a gente tem vivenciado lá, como, por exemplo, uma queda significativa da Bolsa de Valores, capacidade de financiamento das empresas, porque elas se endividaram muito para promover esses investimentos. Então, enfim, as consequências desse esgotamento do ciclo de expansão têm provocado uma revisão da forma de crescimento da China. E essa revisão tem apontado para um novo padrão de crescimento, onde vai ser baseado fundamentalmente em cima do consumo interno e da expansão da renda interna. Bem, os efeitos desse modelo que está em transição está em aberto, né? A gente não sabe dimensionar bem ao certo o que vai ocorrer, mas o fato é que na verdade, toda essa estratégia que a China tem desenvolvido ao longo do tempo está dentro de uma percepção mais ampla do que ela entende sobre a expansão da economia. E o que a gente tem percebido é que a China tem adotado uma estratégia um tanto quanto diferente dos países que estão sob a égide do capitalismo. Por exemplo, enquanto os Estados nacionais, né, do Ocidente, eles são grandes agentes de expansão do capitalismo, a China parece que ela tem conseguido subordinar, né, o capitalismo para os seus interesses de expansão. O que significa isso? Significa que a China tem desenvolvido um padrão de relacionamento com o capitalismo com o intuito de usufruir do dinamismo dele para proporcionar um renascimento da própria civilização chinesa. Isso significa que esse novo padrão ele pode se mostrar como um padrão alternativo ao padrão de desenvolvimento das economias ocidentais, na medida em que esse novo padrão viesse vingar e se tornar, de fato, uma grande alternativa. Tanto é que a gente observa que tanto o Estado quanto o próprio padrão de organização, que é o capitalismo, é uma ferramenta para impulsionar a civilização chinesa, que não é uma civilização nova, né? É uma civilização que a gente seguramente pode afirmar que ela tem 2.300 anos, né? Se não mais, e 2.300 anos de grande complexidade e com auges e crises. Por isso que
que essa retomada desse crescimento da China, baseado no esforço de projetar sua civilização para o mundo, ele pode ser datado particularmente a partir dos anos 60, mas ele ganha a sua forma mais robusta a partir dos anos 90. E é interessante porque ela segue, aparentemente, um caminho muito semelhante ao que os Estados Unidos seguiram para reafirmar a sua hegemonia durante a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, eles promoveram um programa chamado Projeto Manhattan. E o Projeto Manhattan, na verdade, era um esforço concentrado da inteligência americana para produzir a bomba atômica, a primeira bomba atômica do mundo. E esse esforço se transformou a base da organização tecnológica da economia norte-americana. E esse esforço consistia em quê? Em organizar num sistema de inovação universidades, empresa e o complexo militar. E isso acabou sendo a grande força de expansão da inovação da economia norte-americana. E a China parece que tem adotado esse mesmo esquema. Tanto é que, na década de 90, a China ela incorporou um projeto um programa chamado 863. Não sei se vocês já ouviram, mas esse programa 863 era um programa que estava desenvolvendo todo um esforço tecnológico para combater a expansão norte-americana ao sul do Mar da China. Os Estados Unidos estavam com um programa intenso de expansão militar lá, e a China resolveu fazer dotações orçamentárias crescentes, né? Começou reservando 3% do orçamento e terminou, ano passado, com um orçamento de 30% destinado ao esforço do programa militar chinês para promover essa defesa da China a essa expansão norte-americana. E, certamente, é esse programa 863 que é um dos grandes responsáveis pela inovação chinesa atual. O que significa isso? A China ela deixou de ser uma mera copiadora de tecnologia, uma mera utilizadora da engenharia reversa, para ser uma produtora de tecnologia na indústria química fina, na indústria siderúrgica, na indústria microeletrônica, nas telecomunicações, em fibra ótica. E esse projeto de desenvolvimento tecnológico é típico das nações que almejam construir um polo hegemônico de poder. E, certamente, isso mostra que, de fato, a China ela tem procurado se pautar enquanto uma alternativa civilizatória para o mundo ocidental. E com relação a esse tema que nós convidamos o professor Carlos Sidney Coutinho, que foi ex-professor da UFMG, foi professor da PUC, inclusive foi meu professor nesse período, e tem uma participação muito grande no Sul, onde ele criou a Unasul, né? Não, participei do projeto. Enfim, é o Carlos Sidney que nós chamamos hoje para desenvolver o tema de hoje. E, como eu disse, a intenção nossa, inicial, é estabelecer uma discussão mais de longo prazo sobre o futuro do capitalismo. Então, eu passo a palavra ao professor Carlos Sidney. Obrigado, Pepe, por você ter adiantado alguma coisa da China aí, né? E eu vou começar somente. Em primeiro lugar, boa noite a todos. E, em segundo lugar, desculpe o meu atraso. Infelizmente, eu tive que improvisar de última hora. Tinha um compromisso que eu havia esquecido. Por isso que eu não pude chegar cedo. Eu já estava saindo, aí o telefone ligou. Eu não uso celular justamente para evitar essas situações, mas hoje não teve jeito. Eu estava em casa ainda e eu não pude dizer que não. Aí tive que atender a pessoa e atrasou tudo, sabe? Paulo, então eu peço desculpa a vocês, a você, Paulo, porque tinha previsto chegar aqui pelo menos uma hora antes para a gente bater um papo sobre tudo. Mas eu achei muito boa o seu resumo sobre a coisa da China, o que me surpreende, porque eu estou estupefato diante da desinformação
né, sobre o que está ocorrendo com o gigante asiático, né, o gigante industrial, né, eu chamo no meu livro Industrial Giant, né, quer dizer, é o gigante industrial, né, então, asiático. Então, eu gostei muito da sua síntese, né, então é o seguinte, em primeiro lugar, essa coisa aqui não funcionou, né, então, como sempre, a internet também tem um pouco de espiritismo, né? De vez em quando acontecem algumas coisas. Bom, essas máquinas são inteligentes, então elas de vez em quando tomam decisões por elas próprias, né? Então, elas vão repetindo tantas vezes a mesma coisa que elas aprendem, né? Então chega um momento que elas não são burras, né? Elas são algoritmos inteligentes. Mas então é o seguinte, eu publiquei nesse ano o meu trabalho, que na verdade é um trabalho... Bom, em primeiro lugar, eu migrei, né? Eu saí da macroeconomia, da teoria do desenvolvimento convencional, né? Aquelas discussões que a gente fazia, né? Concepção de desenvolvimento, etc. E migrei para a área para a economia das relações internacionais, que, né, isso... Por duas razões, duas coisas fizeram eu fazer essa migração. A primeira foi estudar a China, né? Porque não tem outra forma de você não pensar o capitalismo do ponto de vista do planeta, né? Diante do desenvolvimento do processo de industrialização da China, né? E o segundo ponto foi a minha passagem lá pela UNILA, né? Que é a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, né? Então, a gente teve que estudar. Em primeiro lugar, eu era neófito em termos de América Latina, e eu aprendi muito lá com os colegas, os professores argentinos, uruguaios, chilenos, tivemos acalorados debates sobre o futuro da América do Sul, né? E eu aprendi muito, e isso... E também dei aulas lá no curso de Relações Internacionais, que é uma espécie de carro-chefe da universidade, né? Em função do Mercosul, aquela coisa toda, né? Da Unasul, né? Esses acordos todos que foram inteligentemente, aspas, boicotados pela potência hegemônica, né? Sempre foi. Mas, de qualquer forma, essas duas coisas me levaram a pesquisar, né, mudar. Primeiro, migrar de área, passar para a economia das relações internacionais, trabalhar mais com economia na tradição mainstream nossa, economia internacional, aquela coisa toda. E eu... acabei publicando esse trabalho, que está é um self-publish, né? Porque agora tá fácil, né, você publicar, né? Só para vocês terem uma ideia, né, como é que a economia, como é que o capitalismo, né? Por isso que eu coloco o título, né, da coisa, Expansão Mundial do Capitalismo. O capitalismo vai muito bem, obrigado, e vai muito bem, obrigado mesmo, né? Então, os caras não sabem mais como ganhar dinheiro, né? Como a China particularmente, né? Se você passa em Pequim, tem mais Lamborghini, Ferrari, Porsche circulando que em Nova York hoje, né? Então, isso é só para vocês terem uma ideia do que é o capitalismo, não é a China, né? É o capitalismo, né? Então, acontece que esse trabalho, a coisa então, só para vocês terem uma ideia, se vocês entrarem ali na Amazon.com, né? Ali na internet, né? Amazon.com, não sei se todo mundo aqui tem cartão internacional, né? Porque eu não tenho exemplar do meu livro, eu tenho que importá-lo, né? Tá certo? Então, só para vocês, quer dizer, eu tenho que importá-lo. O meu editor, né, é chiquérrimo, né? Porque o meu editor é Amazon.com, ele fica, esses dias me perguntaram, ele fica em Seattle, né? O livro é escrito em inglês, né? Por um brasileiro, eles não entenderam até agora como,
né? E é sobre a China, né? O que os torna mais curiosos ainda, né? Diz, pô, como é que um brasileiro vai se meter a falar da China, escrever em inglês e publicar nos Estados Unidos? Pô, esse cara está louco, né? Mas a Amazon diz assim, não, o negócio é o seguinte, você quer ganhar dinheiro, então junte-se a nós, né? Qual o problema, né? Então, ele está lá na Amazon.com internacional, tem a versão Kindle, que é aquela versão no tablet, né? Porque a Amazon, na verdade, o grande negócio dela é vender Kindle, né? E aí ela dá um livro de presente, né? Que ela tem que vender o Kindle. Então, tem lá na versão do Kindle, a versão eletrônica, não é e-book, é o Kindle mesmo, né? Na versão eletrônica, e está a $4, né? É menos que a passagem do metrô, né, de Nova York, né? Então, é o seguinte, e nessa, na versão Kindle, vocês baixam na hora, né? Tem um aparelhinho, baixa na hora. Agora, essa aí que o PP mostrou, essa da capa, esse é o livro na edição físico, papel, né? Que é, inclusive, publicado, editado por uma outra empresa dentro da Amazon, né? O Kindle é a Amazon Internacional e tal. E essa empresa, o Creative Space, né? Ele publica os livros físicos, né? Papel. E é também da Amazon. Mas, só para essa introdução que eu estou fazendo para vocês, só para vocês terem uma ideia por que, né, que eu acabei tendo que estudar, primeiro, a China e, segundo, as relações internacionais, só por esse exemplo, né? Por exemplo, a Amazon, por exemplo. Os lucros da Amazon, ano passado, foram $72 bilhões, né? E eles tiveram a cara de pau de distribuir só $200 milhões de lucro, né? O que, para mim, já criou um conceito, né? O acionista americano é um tolo, né? Não é verdade? Então, e é o seguinte, sem o preço, né? Sem o livro, esse papel está custando $11. Eles me dão 35% de direitos autorais, né? Nesse livro aqui. Cada um que eu vendo, eles ficam com 65% e me dão 35%. 35% de $11 é que eu ganho de direito autoral por cada exemplar que eu vendo, né? E eles ficam com 65%, me dando, evidentemente, o mercado internacional, porque ele está lançado em 11 países, né? E nas lojas eletrônicas, na loja eletrônica deles, e a outra coisa é que eles permitem eu usar. Eu estou pagando esse pedágio para usar os computadores da Amazon, né? Que é um dos maiores do mundo, né? Quer dizer, porque é tudo eletrônico. Eu tenho acesso, vai lá, eu dou o comando, ele imprime na hora e manda, tal. Então, isso é que é ganhar dinheiro de todo mundo. Quer dizer, o meu livro hoje, $11, né? Agora você veja bem, faz uma comparação, né? A Petrobras está exportando barril de petróleo, está importando, né? O barril de petróleo está $40, né? Quer dizer, eu estou, na verdade, sendo melhor remunerado que a Petrobras, né? Porque $11 com esse livrinho, né? Furrepa aqui, a Petrobras está ganhando $40. Então, isso é só para vocês terem uma noção do que é o capitalismo hoje, mundial, né? A Amazon, na verdade, é o maior varejista do mundo hoje, né? E o maior atacadista é o Walmart, vocês sabem, né, muito bem disso. Então, na verdade, é esse o capitalismo que eu vou falar aqui para vocês, né? Que eu até estou denominando, porque essa minha migração acabou que eu tive que fazer uma revisão geral e absoluta em todos os meus conceitos que eu pensava em termos de crescimento, desenvolvimento, a parte de relações econômicas internacionais, papel dos estados nacionais, tá certo? Então, tive que fazer uma revisão quase que total, conceitual, né? Para, pelo menos, me aproximar do entendimento do que está ocorrendo, né? Porque se eu fosse seguir na trajetória dos conceitos tradicionais, eu, evidentemente, faria os comentários que eu vejo, infelizmente, muitos meus colegas fazerem aí na imprensa, diariamente, né?
Porque hoje, se eu fosse dar aula de economia internacional hoje, primeiro semestre, né, na economia, a primeira coisa que eu ia fazer era entrar no primeiro dia de aula, fazer o seguinte: pegava o manual, jogava na lata de lixo e dizia para os meus alunos: olha, vamos começar a estudar economia, né? Porque isso aqui é brincadeira, não dá para a gente começar por aí. Então, a primeira coisa foi isso. Eu fiz essa revisão geral. Esse livro foi muito importante porque eu pesquisei 5 anos para esse trabalho conseguir sair. Ainda não saiu como eu queria, e agora já estou no trabalho de um segundo, já tem um terceiro que já está mais ou menos pronto, e já tem um quarto que já está mais ou menos, que são temas todos eles vinculados. Mas, na verdade, esse daqui, na verdade, o embate mundial, né, numa tradução livre aqui em português, o Worldwide Clash, não é crash, é clash, né? É a contenda, é o embate mesmo, né? Porque é o choque, né? É isso mesmo, o choque, né? Porque, na verdade, o que existe entre Estados Unidos e China é um embate, né? O embate mundial entre dois parceiros rivais, né? Porque inimigos, do ponto de vista do capitalismo, eles não são. Pelo contrário, se trata da potência hegemônica capitalista, né? E da segunda potência econômica capitalista em ascensão. Então, o objetivo desse livro, na verdade, não foi nem estudar a fundo a economia americana, nem estudar a economia chinesa, tá? Mas foi estudar a rivalidade, o embate, por isso o título, né? O embate entre Estados Unidos e China, né? E esse embate ele se dá em vários níveis, né? Em dois níveis que eu destaco no trabalho, que é no nível econômico das relações, no nível do capitalismo mesmo, para valer, e no nível geopolítico, né? Então, são os dois. O que eu percebi no trabalho do livro, e aí eu sugiro, evidentemente, que vocês comprem, né? O seguinte, o que eu percebi é que são as duas, a primeira e a segunda potência, quer dizer, até nisso o capitalismo facilita as coisas, né? As duas potências, na verdade, tudo o que diz respeito ao sistema, entendeu? A convergência é quase que unânime, né, entre as duas potências, né, porque há alguns fatores de complementariedade, de interesse econômico, do ponto de vista estratégico dos Estados Unidos e da China, né, que não deixa a menor dúvida, né, é extremamente claro a posição dos dois, né. Então, no que diz respeito à expansão mundial do capitalismo, tá? Então, há mais convergência do que divergência entre as duas potências, né? No que diz respeito ao ambiente geopolítico, aí a questão fica bastante complexa, tá certo? Porque, evidentemente, há uma posição geopolítica dos Estados Unidos de conter a China, do ponto de vista geopolítico. Não conter o capitalismo na China, porque isso aí os Estados Unidos sabem que isso é idiotice, é absurdo, ele não vai ter a mínima condição. Mas conter a ascensão e o aumento do poder geopolítico da China, que eu também acho que ele não tem condição de conter, tá certo? E do ponto de vista geopolítico. Do ponto de vista econômico, evidentemente que são parceiros. Tem os conflitos evidentes, né? Mas, por exemplo, os Estados Unidos não pode colocar barreiras às exportações da China, mesmo porque agora, por exemplo, já é uma questão completamente superada, porque a China já tomou o mercado dos Estados Unidos, que é um mercado preferencial, já não sobra quase nada, né, lá nos Estados Unidos. E eu até falo aqui no livro, na verdade, os Estados Unidos terceirizaram a China, né, do ponto de vista dos bens de consumo, da coisa da indústria tradicional, né? Da indústria tradicional e tal. Então, não há por que razão.
além disso, é o seguinte, é uma coisa que eu desenvolvo aqui no livro, que as empresas, as maiores empresas exportadoras da China são as empresas norte-americanas, né? Localizadas lá. Então, na verdade, são as corporações norte-americanas que eu falo no livro, incubadas na China, tá certo? Sustentam o mercado norte-americano das exportações. Então, não há. Com isso daí, ganha a China e ganha os Estados Unidos, o consumidor americano, porque isso afeta, inclusive o índice, né, de preços nos Estados Unidos. Evidentemente que essas exportações para a China e as importações dos Estados Unidos, elas são praticamente negociadas por um monopsônio, que é praticamente o Walmart que compra tudo. Então, é uma questão simples, né? Então, não há razão por que impor barreiras, tal. Há chiadeiras, de uma maneira geral, de vez em quando, mas isso daí isso é uma questão irreversível, né? Isso é uma questão irreversível que não pode. E se fosse afetado também, diria o seguinte: o acionista americano não gostaria nada de ver os lucros das suas empresas que estão na China exportando para os Estados Unidos caírem e as suas ações caírem lá nos Estados Unidos, teriam prejuízo, né? Então, nenhum governo americano vai querer prejuízo para as suas empresas, né? E que elas estão localizadas lá. Então, ótimo. Então, aí, esse é um dos pontos da convergência que eu falei há pouco, né? Bom, agora, outra convergência, que é o seguinte, esse trabalho, eu estou facilitando para resumir um pouco aqui, depois eu vou abrir mais, colocando os outros players, né? Que é o seguinte, esse trabalho, resumidamente, é o seguinte: a China passou, o PP, basicamente por três revoluções. A Revolução Comunista, né, do Mao, da década, que foi a revolução cuja finalidade maior foi fundar a República Popular da China, né? Então, é a revolução fundadora, né? Por isso tem um partido, tem e tal. E substituiu o imperador, né? E o último imperador, enganam-se, né? Não é o imperador do Bertolucci, o último, né? O último imperador da China foi o Mao, né? Tá certo? Não foi como é que chama? Esqueci o nome do imperador, do último imperador, né? Aliás, me deu na cabeça aqui, me lembrou, poderiam fazer um filme semelhante para o último czar, né? Seria uma ideia interessante, né? Fizeram sobre o último imperador, não fizeram sobre o último czar. Estava na hora de fazer sobre o último czar. Aliás, o meu próximo trabalho vai ser estudar a Rússia, né? Bom, então, é o seguinte, como eu estava falando para vocês, esse trabalho, então, o livro se resume nessas três revoluções. Então, a primeira revolução, que eu estou chamando, é a revolução que se construiu a República Popular da China, né? E se tirou o imperador e se colocou o Estado no lugar, né? Isso foi que, na verdade, se fez. Se criou o Estado republicano, né? Um Estado para a República Popular, né? E, evidentemente, com uma revolução dentro daquela grande vaga, né, da Revolução dos anos 40, né? Quer dizer, foi o caso da China, escapou, né? Ninguém ia imaginar que o Mao iria tão longe, né? E iria chegar no ponto que chegou. Bom, a segunda revolução é a Revolução Econômica, né? Que começou com Deng Xiaoping no final da década de 70, ou seja, começou no outro dia após que o falecimento do Mao, né? Para ser mais preciso, em 76, né? Para sorte do Deng Xiaoping, o Mao morreu, na verdade, ele assumiu o poder, e aí a primeira coisa que ele fez foi a grande reforma, que eu chamo a reforma das reformas da China, né? Que foi a reforma do Estado, né? Foi a primeira coisa que ele fez, né? A reforma do Estado e a decisão estratégica política de se aliar, né, com os Estados Unidos, tá certo? Para trazer o capitalismo para dentro da China. Então, essa, eu diria que
só poderia sair de uma cabeça de estrategista, né? Não sairia de uma cabeça de um político qualquer, né? Quer dizer, então, a grande jogada do Deng foi justamente essa, né? Quer dizer, ele viu que disse, olha, indo pelo caminho da Rússia, a China, nós estamos lascados, bicho, tá certo? Nós temos que encontrar outra forma. Então, a forma foi isso, ou seja, o que o Deng fez? Ele incubou o capitalismo dentro da China, sob controle, né? Por isso criou as zonas econômicas especiais e convidou, né, houve aí vários escritores, jornalistas, etc. Vocês leem a literatura sobre a China, vão falar a época da diáspora, o Deng começou a chamar, inclusive, os chineses que tinham saído pela questão da Revolução, né, que saíram da China, o Deng que chamou, né, essa turma de volta. Não, nós estamos precisando dessa gente aqui, desses empresários, esses caras são bons, né? De capitalismo é com eles mesmo, eles têm que ajudar, né? Faz parte de uma estratégia. Então, resumindo, é o seguinte, era uma estratégia de Estado, né? Nós estamos aqui numa conjuntura até muito, muito interessante, né? Porque no Brasil se costuma confundir Estado com governo, né? Mas lá na China nunca houve esse tipo de confusão. Lá existe o seguinte, existem políticas de Estado, que são as políticas fundamentais, de longuíssimo prazo, né? Não são nem de longos, são de longuíssimos, né? O próprio Deng Xiaoping falou uma ocasião, né? Disse, olha, eu estou pensando a China há 100 anos, né? Eu não estou pensando a China de hoje, estou pensando a China daqui a 100 anos. Daqui a 100 anos a China tem que ser a maior potência do mundo, do planeta. É isso. Ele diz, esse é o nosso plano, né? Então o plano foi esse, de chegar a esse ponto. Ou seja, o plano, na verdade, o projeto da China é ser a superpotência mundial em 2050, que foi a data escolhida pelo Deng, evidentemente que em 2049, né? A República Popular vai fazer 100 anos, né? Então, quando a República Popular fizer 100 anos, nós já teremos que ser... O mundo já tem que andar sob as regras chinesas. Esse foi o termo. Eu não sei, eu não lembro se eu cheguei a citar essa passagem dele no discurso. Eu não lembro se eu citei no livro, porque cita muita coisa e às vezes passa. Mas se vocês lerem, talvez vocês encontrem no livro a citação, porque eu li alguns discursos dele, né, quando ele estava montando o governo. Então, essa foi o primeiro ponto fundamental da reforma do Estado. E ele tinha só 2 instituições para fazer, que na verdade são as instituições basilares do Estado chinês, que é o partido e o exército, né? O partido e o exército. Então, basicamente, foi com base nessas 2 instituições e a modernização do Estado que ele, a partir da década de 70, partiu para a terceira revolução, que eu acho que essa aí tem a ver, inclusive, com a humanidade, tá certo? Que é a terceira revolução na China. A segunda é a revolução, então, a primeira é política, a segunda é econômica, né? Que eu chamo no livro a grande transformação econômica. E a terceira é a revolução urbana, é a urbanização, ou seja, foi transferir 2 Estados Unidos da América do Norte para o litoral. E construiu esse gigante que está ali. Ele foi construído a partir da maior migração até hoje já feita pela humanidade. Não existe ainda nenhuma experiência ainda nesse sentido. E aí é que está a base do desenvolvimento do capitalismo na China. A base dele é o desenvolvimento humano. Essa que é a base do desenvolvimento do capitalismo na China. E aí eu já tive que fazer a minha primeira revisão conceitual, né? Desenvolvimento econômico
é apenas uma ferramenta, assim como o capitalismo, para o desenvolvimento humano. Então, o sujeito que pega 400 camponeses, 400 mil, né, camponeses pobres e monta esse gigante que está lá, está entendendo? Isso é a maior revolução no conceito de desenvolvimento humano. O conceito de desenvolvimento econômico é pequenininho, né? Nessa situação. É apenas uma ferramenta, né? É uma ferramenta. O desenvolvimento humano, o capitalismo é uma ferramenta para o desenvolvimento humano na China. Essa é uma tese importante do livro, tá? E eu não vi ninguém que escreveu sobre a China colocar nesses termos, não. Por enquanto, eu estou só. Vendo a literatura toda que eu consultei, não encontrei. E eu consultei muito, né? Agora, o outro ponto que eu queria destacar é o seguinte: eu jamais teria chegado a algumas conclusões que eu cheguei nesse trabalho se não fosse ter tido acesso aos trabalhos de alguns economistas chineses que realmente são muito importantes, tá certo? E, felizmente, esses trabalhos foram traduzidos para o inglês, porque eu simplesmente não tenho a mínima condição de mandarim, ler aquilo lá é um trem que não tem a mínima condição, tá certo? Então, falhas, evidentemente, que existem aqui no trabalho, do ponto de vista de algumas informações, mas que não chegam a prejudicar o hardcore do trabalho, né? Essas coisas, evidentemente, é porque eu não tive acesso, né? E porque é difícil também, você não tem a coisa da veiculação da informação. Agora melhorou muito. Esse trabalho eu comecei em 2010, quando estava indo lá para a UNILA, trabalhei esse tempo todo lá pesquisando, né? E eu não sou igual o Piketty, não, né, que tem uma equipe, várias pessoas por trás para fazer simulações, etc. Não, eu fiz esse trabalho, toda a minha pesquisa foi na unha, foi sozinho, né? Nem estagiário eu tinha, né? Tá certo? Então, e levou 5 anos, né? E eu não considero que seja uma coisa completa. Bom, então as 3 revoluções são essas. Então, com base nessas 3 revoluções, é que a gente começa a pensar, né, por que do gigantismo industrial, né? O outro aspecto é o seguinte: no que diz respeito ao gigantismo industrial, o que está acontecendo com a China? A China está vivendo, o que eu diria é o seguinte, está vivendo um momento de transição, isso é colocado transição no seu conceito de desenvolvimento, né? Que, evidentemente, não é nenhuma novidade, né? E essas mudanças, inclusive, que eles estão implementando, se já não são implementadas agora, que eles disseram que iam mudar, que ia mudar a curva do crescimento, essas coisas todas, isso aí eles já falaram há 5 anos atrás, quer dizer, quem não ouviu, quem exporta minério para lá e que não prestou atenção nisso é porque não quis, tá certo? Porque o 17º Congresso do Partido já indicava os rumos do longo prazo, os rumos da revisão do crescimento econômico, por uma questão muito simples. Se eles não fizessem a revisão, não havia porque o crescimento econômico, no sentido da dimensão da China, não há planeta que resiste. Então, eles tiveram que pensar uma forma de primeiro, mudar as bases do crescimento, entendeu? Mudar a concepção do desenvolvimento humano para torná-lo mais inclusivo possível, né? Esse que é o grande projeto, mais inclusivo possível para atender o desenvolvimento humano, ou seja, para ter condições disso. Mas acontece que ainda existe no campo uma população maior que a do Brasil, que não tem o nível dos outros 400 milhões que foram para lá, né? Não sei se vocês sabem, mas as pessoas não podem sair da sua província. Para você sair da sua província e ir para uma outra província, você tem um passaporte. Tá certo? Por quê? Porque se fosse um caso como o caso do Brasil, tá certo? Tá entendendo?
Então, claro que todo mundo que está lá no interior, o pobre que não é, ele vai querer ir para Xangai, é óbvio, né? Na verdade, ele vai querer ter a Ferrari também, na verdade. Não é isso? Está entendendo? Então, é uma situação extremamente delicada, né? Quer dizer, e o partido, o governo, todo mundo sabe disso. Quer dizer, se não atender a essas expectativas, a China não tem condição, não tem alternativa. Tá certo? Ela não pode parar de crescer, né? Porque são duas economias gigantes, na verdade, lá. Uma industrializada que está vivendo o estresse da industrialização, que isso é normal, que todo mundo viveu, né? Então, do ponto de vista do processo de industrialização, ela está vivendo o estresse do seu crescimento aparentemente sem limites, ou aquilo que nós chamamos de crescimento a todo custo, que foi que ela fez nos últimos 30 anos. Tá certo? E eles têm, hoje, a maior população economicamente ativa do planeta, o que não é novidade nenhuma. São 900 milhões de pessoas que têm que estar empregadas. Tá certo? Ou seja, por ano você tem que empregar São Paulo. Não é? Então, quer dizer, não estamos trabalhando aí. Então, quando ele fala lá para 7,5 vai baixar para 7, 7,5 vai passar para 7, aquela coisa, aquilo lá é aquele índice. Seria até ridículo expor aqui dados da China, tá certo? Porque esse índice lá de 7,5, entendeu, da China, esse é um índice ridículo. Aquilo lá é para a imprensa, tá entendendo? Aquilo fala do governo. Tá certo? Tem província lá na China que cresce a 15%. Está entendendo? Quer dizer, não tem matéria-prima. É correto? Quer dizer, os índices de poluição, você chega em Pequim, você tem que usar máscara. Tá certo? Quer dizer, então aí são todos os... E o que é isso? Então, quer dizer, não tinha... Tem que mudar, crescimento tem limite. Essa situação catastrófica do crescimento... Na verdade, é o seguinte, está uma coisa meio semelhante, não sei se você lembra, Pepe, que eu acho que a gente até discutiu lá nas cadeias de desenvolvimento. Você lembra do Clube de Roma, na década de 70, só que tinha limites do crescimento e tal. Então, a China chegou no limite de crescimento, mas só que o limite de crescimento da China já está faltando planeta, né? Porque, veja bem, por isso que eu coloquei ali em termos de brincadeira no título, né, da palestra, o movimento da expansão mundial do capitalismo em cima de 3 placas tectônicas. Né? Eu fiz aquela brincadeira porque na hora que eu estava escrevendo o negócio do texto, eu estava conversando com um colega meu que é geólogo. Aí eu lembrei de, eu acho que eu vou usar a metáfora de vocês, dos geólogos, lá para coisa. Mas, na verdade, é o seguinte, para nós, economistas, não são 3 placas tectônicas, na verdade, são 3 players, né? São 3 players, o que eu chamo o seguinte, são os 3 players globais, né? O global player, como os americanos chamam, né? Que é os Estados Unidos, a economia americana, a China e a União Europeia, né? Então, essas são... E nós seríamos a 4ª plaquinha, né? Juntando o restante de todas as economias, inclusive nós no meio, os emergentes, né, que eu diria que seria eu diria que dentro desse, considerando os 3 players, né, global players, né, esses 3 países, essas 3 economias, nós seríamos uma coisa assim parecida com o Oceano, Rochedo e o Marisco, né? Algo semelhante. Agora eu vou usar a metáfora do Marinha, né? Mas a nossa situação é essa. Tá certo? Quer dizer, então, por outro lado, essas 3 áreas nos colocaram numa situação seguinte: quem somos nós perante aos 3 global players, né? Esse que eu estou falando. Quem somos nós? Nós somos repositórios de 2 coisas: recursos e exército industrial de reserva. Tá certo? Para os 3. Sendo que a China não precisa, né, exército de reserva, porque ela já tem um enorme, né? Tá certo? Então, ela não é um problema. Agora, os outros 2 players têm. Agora, por exemplo, a questão migratória, né, lá
na Europa, a Alemanha já fez os cálculos, né, e já chegou à conclusão da necessidade de força de trabalho não qualificada, né? Então, eu vou aceitar 800 mil. Ou seja, ela está fazendo a incorporação de uma parte do Exército Industrial de Reserva que lhe é necessário. Tá certo? Então, esse é o ponto da coisa dos players, né, que eu falei. Então, na verdade, é o seguinte, o meu conceito da expansão mundial do capitalismo é a partir do movimento das estratégias e dos embates, né, entre esses três global players. Então, eles é que são a expansão mundial do capitalismo, né, conforme como está se dando o embate entre esses três, né. É claro que aí se diz o seguinte, é um embate sobre a maior economia capitalista do planeta e a mais rica, não por acaso, na verdade, a segunda potência econômica do planeta, que é o segundo global player, que será a superpotência do futuro, em ascensão, né? E isso incomoda tremendamente a potência hegemônica, em crise, principalmente depois da derrapada do Iraque, né? Depois da derrapada do Bush, né? Que eu chamo, aí é um outro trabalho meu que eu estou fazendo, a crise da supremacia fracassada, né? Eu digo que os Estados Unidos, a crise dos Estados Unidos foi a elite americana colocou os Estados Unidos numa crise de supremacia fracassada, porque com o colapso da União Soviética eles ficaram sozinhos, aí achavam que iam mandar no mundo, aí montaram um projeto de supremacia, mais que hegemonia, supremacia no mundo, né? Mas não levaram em consideração que os impérios são vulneráveis, né? Então, 11 de setembro mostrou a vulnerabilidade do império, né? Então, ali que eu digo, começa a crise da supremacia fracassada. Mas esse foi essa é a história americana, né? Depois veio a crise financeira, né? A crise das finanças, que, na verdade, aquela crise foi mais montada pelo que eu chamo a deep finance, né? Que é a finança profunda, né? Porque uma crise financeira em que o Goldman Sachs sai mais rico do que iniciou a crise, é claro que ele plantou a crise, não é verdade? Então, essas crises financeiras dos Estados Unidos é a crise que eu estou chamando, que é um outro trabalho meu, que eu já estou trabalhando, que é a deep finance, né? Ou seja, os Estados Unidos é a economia da finança profunda, né? Ou seja, o que interessa para os Estados Unidos é o seguinte, é o dólar continuar sendo moeda mundial, tá certo? E ele está com o poder das armas, né? Continua sendo a potência com o poder das armas, e o dólar na aceitação mundial. Porque, como eu falei numa entrevista a semana passada para uma televisão aqui, eu digo, olha, o dólar é o seguinte, é aquele papel que só vale abaixo da linha do Equador. Acima da linha do Equador ele não vale nada. Certo? Está entendendo? Inclusive a própria China sabe disso, tanto que ela montou uma estratégia, porque ela diz, pô, eu já estou de saco cheio, né, de tá pegando essa papelada dos Estados Unidos, isso não vale nada, pô. Não é verdade? Mas aí é uma questão estratégica, né? Enquanto a China olha, a coisa do capitalismo, é o maior credor da dívida dos Estados Unidos, né? Então, isso aí significa poder também do ponto de vista lá das armas de negociação lá com as Rússia, com o Japão, aquela coisa toda. A coisa geopolítica se mistura um pouco, né? Mas faz parte, né? Mas faz parte, é o maior credor, ou seja, é o maior comprador da papelada que não vale nada nos Estados Unidos, né? Que é aquele título ridículo. Mas então a China monta uma estratégia que para mim, eu acho que é por isso que ela está na liderança da expansão mundial do capitalismo, né? Que é o outro ponto que o livro levanta, a liderança da expansão mundial do capitalismo. Por quê? Tem um capítulo aqui dedicado a isso, né? Que é o seguinte,
que é a estratégia econômica de expandir, né, de montar uma estratégia de investimentos, né, no mundo inteiro. Isso é muito interessante, né? É o que eu chamo a ofensiva global de investimentos no mundo. Essa é a estratégia que a China segue, por duas razões. Primeiro, para garantir matérias-primas estratégicas e ganhar mercados, consumidores. Tá certo? Então, que é uma estratégia comercial e a outra estratégia de investimento. Mas a estratégia mais importante é essa estratégia que eu chamo no livro o avanço dos investimentos, né? Ou seja, a parte mais importante é investir no mundo inteiro. E vocês sabiam o seguinte, o país preferencial para os investimentos da China chama-se Estados Unidos da América do Norte. Aí, por isso que eu, no início da palestra, falei para você que diz respeito ao capitalismo, eles convergem, que diz respeito à geopolítica, eles divergem, que é uma questão óbvia, né? Tá certo? Isso aí, aliás, o Henry Kissinger fala toda hora no jornal, né? Embora já esteja muito decrépito, mas ali é o seguinte, a questão, então, que eu estou chamando, a ofensiva global de investimentos, né? Esse ponto, eu acho que é uma das questões mais complexas que a China já está enfrentando hoje, né? Fazer investimentos no mundo inteiro. Inclusive, nesse capítulo, que eu não estou lembrando de cabeça, eu acho que é o penúltimo capítulo, eu faço um levantamento e mostro em todos os continentes onde estão os investimentos, em que setores. Obviamente que nos Estados Unidos é no setor imobiliário e na alta tecnologia. Não é verdade? Tanto assim que um dos pontos chaves agora do encontro Xi Jinping com o Obama, né, foi, Obama disse, o negócio é o seguinte, nós temos que, né, não, se a China não nos obedecer, a gente vai cortar aí o acesso deles à alta tecnologia, né? Como se a China estivesse precisando muito da alta tecnologia dos Estados Unidos, né? A China hoje é o seguinte, ela fabrica do alfinete ao satélite. Tranquilo, tá certo? Não tem nenhum problema com relação a isso, né? A outra coisa é o seguinte, de estar se utilizando da questão, claro, é uma questão de estratégia, é muito mais barato, né? Se os Estados Unidos já investiram 50 anos em uma tecnologia, tá certo? Porque se a China tiver acesso, ótimo. Ela economizou, ganhou 50 anos, vai faturar em cima. Que está absolutamente correto, eu apoio esse tipo de iniciativa total. O Brasil devia fazer a mesma coisa, né? Mas estão preocupados com Lava Jato, então fica difícil. Então, não tem uma política, né, de investimentos. Então, o primeiro ponto é esse, uma política de investimento. Bom, só fazendo um detalhe aqui, essa política global, né, essa ofensiva global de investimentos, né, evidentemente que ela vai compondo parcerias, né, e áreas, né? Então, por exemplo, com o Brasil, agora eles estão entrando grandemente, não sei se você sabe, mas a Petrobras agora recentemente recebeu um aporte aí de 6,5 bilhões de dólares, né? Porque a China, a Petrobras faz parte da segurança energética, nada menos, nada mais que a China. A Petrobras tem que enviar diariamente cerca de 1 milhão de barris de petróleo para a China. Isso é segurança energética da China. Então a Petrobras não pode ratear, não. Tá certo? Então chegaram aqui e perguntaram, o que é? O que está vendo aí? Está faltando dinheiro? Pronto, toma, 6,5 bilhões de dólares. É caixa? Não tem problema. Então, 6,5 bilhões de dólares. Mas você tem que mandar essa porra desse petróleo, porra. Tá certo? A China não pode ficar. Entendeu? Então, a questão a China negocia dessa forma. Está entendendo? Quer dizer, são extremamente
capitalista, né, pragmáticos, tá certo? Quer dizer, a questão do capitalismo é o seguinte, quem tem que enriquecer, então tem que enriquecer, pô, né? O próprio Deng Xiaoping falava, o problema é o seguinte, né, a jogada da coisa do chinês, né? O problema é o seguinte, uns enriquecem antes dos outros. Então é o seguinte, uns têm que esperar, né? Outros enriquecer. Mas todo mundo vai enriquecer, viu, pessoal? Não se preocupe. Tá certo? Todo mundo vai enriquecer. Então, essa é uma brincadeira. Mas, então, a coisa da estratégia, do ponto de vista capitalista, a outra coisa é a seguinte, eles estão com um plano agora, na parte de infraestrutura de logística, que eles querem simplesmente mudar a logística da Eurásia. Tá certo? Então, claro, a China precisa de mercado, precisa de matéria-prima. Então, eles retomaram, aliás, é o projeto responsável pela escolha do Xi Jinping para a presidência, né? Que é o chamado projeto da nova Rota da Seda, né? A nova Rota da Seda é simplesmente você jogar ali por baixo ali da Mongólia interior, você passar com um trem de 350 km por hora, tá certo? Quer dizer, a China hoje tem o maior número de trens de alta velocidade, a malha de alta velocidade instalada dentro do país, porque não tem outra alternativa, né? Como é que eu vou deslocar a maior população do mundo, que não está no campo, está nas cidades? Eu não posso andar com a velocidade do Brasil, porque ninguém ia conseguir andar, né? Chegar em lugar nenhum, né? Então, teve que se fazer, aí que vem a coisa da revolução urbana, né? Porra, eu trouxe 500 milhões, quer dizer, eu trouxe Estados Unidos e um Brasil para a cidade, eu tenho que construir uma cidade para botar essa gente, e essa gente tem que ter transporte, né? Tem que ter água e tem que ter comida, porque senão como é que faz? Não é verdade? Então, poxa, né? O agronegócio do Brasil tem que segurar energia, segurança alimentar, né? A Petrobras, segurança energética, tá certo? Os Estados Unidos, a segurança das armas, né? Né? Para garantir, pelo menos, não fazer a China tomar tanto prejuízo com o dólar, né? Entendeu? Que é uma porcaria. Então a estratégia deles é essa, né? Com relação assim, eu ia completar ali a coisa do projeto, né? Então, eles estão com o projeto de simplesmente ligar, e aí, a coisa estratégica, aí entra a questão dos atritos, a questão geopolítica, né? Qual o maior parceiro? O parceiro preferencial no que diz respeito ao capitalismo óbvia, notoriamente, aos Estados Unidos, tá certo? E o maior parceiro do ponto de vista geopolítico, obviamente, é a Rússia, né? Tanto que existe a Organização de Xangai, de Cooperação de Xangai, que é um acordo Pequim-Moscou de administrar a Eurásia. Tá certo? Então, ali, Turcomenistão, aqueles países, aqueles turcos todos, né? E mais aquela região ali toda, que é a ligação com a Europa, né? Eles têm, por exemplo, um trem hoje de alta velocidade que sai de Shenzhen, se não me falha a memória, e vai até a Alemanha, né? Ou seja, estão inundando a Alemanha com os contêineres lá da China, tá certo? Com um trem cargueiro de 350 km por hora. Ou seja, eles fizeram, que eles já têm acesso ao principal porto lacustre, né? O porto de Rio da Alemanha, eu me esqueci o nome da cidade, mas ele pé da Holanda, por ele. E isso está direto para a Alemanha, né? Eu estava olhando ontem, estava trabalhando com um colega mexendo na coisa das energias alternativas, e aí eu estava olhando e digo, a coisa da energia eólica, deixa eu ver como é que está lá no negócio da China, porque eu tinha feito uma pesquisa aqui, mas sou muito precária aqui para esse trabalho, eu não tinha entrado assim em detalhe.
Aí fiz o levantamento ontem, é um negócio monstruoso, tá certo? Uma capacidade, o negócio é mais de 700 parques, de catavento, tá certo? Mais de 700 parques só para energia eólica. Os caras estão dizendo, não, mano, isso aí, 700 não está dando, tem que aumentar, tá certo? Quer dizer, então, você vai, tem cidades lá inteira, piloto, né, uma cidade que eles construíram, que é só para energia alternativa, né, e está mexendo com as fotos, a bateria aí, solar, fotovoltaico, sim, a bateria solar, né? Então, eles já são os maiores, eles pegaram a bateria dos Estados Unidos, desenvolveram mais e agora estão exportando para os Estados Unidos. Os Estados Unidos está comprando a bateria da China, quer dizer, os Estados Unidos, na verdade, mandou a China fabricar, que é melhor que pagar o salário nos Estados Unidos, fica muito mais barato os parques, né? Então, a China está fabricando também a bateria para os Estados Unidos. Então, já tirou os empregos dos americanos lá para produzir a bateria, né? Então, isso do ponto de vista da coisa energética. O livro aqui fala um pouco e tal da estratégia da tecnologia e tal. Eu não entrei muito em detalhe, porque senão o negócio vai ficar muito grande. Mas eu estava falando na coisa do projeto da nova Rota da Seda. Eles estão com plano de sair de Pequim de trem e chegar a Nova York, dispensar o avião. Né? Para isso, evidentemente, que vai ali por cima, evidentemente, vai ter que fazer um túnel ligando o Estreito de Bering. Né? Chega lá no Estreito de Bering, aí você está dentro da Rússia, aí é uma parceria com a Rússia. Porque tem um lado porque o Estreito de Bering está dentro do território russo. E você ultrapassando o Estreito de Bering, você já está no Alasca, ou seja, você está num território norte-americano. Isso aí é geopolítica pura, tá certo? Quer dizer, então, a Rússia terá acesso ao território americano. Então, você imagina o que significa. E a China vai ter acesso indireto, porque faz a ligação dos trens dela com os russos, então ela já tem o acesso direto no Alasca, aí chega no Alasca, desce pelo Canadá e Estados Unidos, mole. Não, ou seja, tipo 36 horas de viagem, alguma coisa assim, eu não sei exatamente lá, eles falaram, estou lembrando agora. Mas então, isso foi uma maneira que eles tiveram de resolver o negócio seguinte, ter acesso ao Ocidente, passando por... dar uma solução logística para isso, significa dizer o seguinte, reduzir os riscos que a China corre por mar. Tá certo? Então, tem o acesso ao Ocidente por terra. Aí, evidentemente, que o aliado estratégico, que é a Rússia, pesa fundamentalmente, né? E do ponto de vista da Rússia, também é tranquilo, porque por isso que o Putin está, de vez em quando, dá umas assanhadas aí, né, com relação aos Estados Unidos, apesar de os Estados Unidos boicotar, né, e pôs o bloqueio, né, a Rússia. Né? Mas a Rússia, se a Rússia quiser, a qualquer momento, matar a Europa ocidental de fome ou de frio, é só fechar a torneira, o gás. É uma questão muito simples, não precisa mexer com míssil, nada desse trem, isso aí já foi tudo superado. Né? É só isso. E esse é um ponto, isso com relação à Europa. Com relação à China, a China e a Rússia fecharam o maior acordo da história de fornecimento de gás, o maior gasoduto. Hoje está, a Rússia, isso eu falo aqui no livro, a Rússia e a China fecharam. Então, a China, com relação a gás, está garantido. Olha, segurança energética, gás está garantido, tá certo? Então, não há como se preocupar. Estamos fora do risco Ocidente. Quando a gente fala para a China risco Ocidente, significa risco geopolítico Estados Unidos da América, claro. Não vai ser Europa, porque a Europa vai ser o quê? França e Alemanha só, né? O detalhe, então, com relação ao segundo player, né, a China,
o primeiro player Estados Unidos, o terceiro, então, a União Europeia. Bom, mas a União Europeia o que é? A União Europeia, na verdade, é um bloco econômico de moeda única. É isso que é a União Europeia, tá certo? Que tem todos os seus problemas justamente por ser vários países abriram mão da soberania e criaram um sistema de moeda única. E a desgraça da coisa é que essa moeda única tem que ser estável, não é verdade? E tem que competir com o dólar americano, né? Mas o dólar americano não vale nada, tá certo? Então, qual a jogada? Qual foi a jogada dos Estados Unidos? A jogada dos Estados Unidos é endividar a Europa, pô. É claro, é óbvio, né? Até eu que sou mais burro, que não sou banqueiro, entendi logo, não é verdade? Então, e qual é o melhor negócio para o Deep Finance americano? O melhor negócio para o Deep Finance americano ou seja, a dívida pública, né? Pô, o Goldman Sachs ganhou não sei quantos milhões de dólares para fechar o pacote da Grécia. Começando que ele sumiu com parte da dívida. Né? Qual é o problema da Grécia entrar na comunidade europeia? É porque não fecha o parâmetro da dívida percentual no PIB, né? Na média lá. Não, isso não há problema, a gente some, põe, né? Operação fora do balanço. Né? Aí os caras pegaram aquela empresa lá. Acho que a Fatorelli esteve aqui falando desse... Pois é. Então, aquilo lá que a Fatorelli... Desculpa, aquilo... não, os caras... Não, o que a grande finança faz? Tem os paraísos, né, para atuar internacionalmente, tem os paraísos, e tem como é que se diz? As empresas lava-jato deles, né? Eles também não são de ferro, né, bicho? Tá certo? Eles vão pagar imposto como, né? Quando que banqueiro vai pagar imposto? Né? Paga imposto somos nós, né? O banqueiro não paga imposto, porra, né? Além de não pagar imposto, ele ganha com o nosso dinheiro. O banqueiro que é banqueiro não tira um centavo do bolso dele, pô. O que é isso? No momento que ele vai tirar um centavo do banco deles, pô, tô mal. Tá vendo algum trem aí, tá certo? Tô mal. Então, o que é ali? Então, a coisa do bloco econômico, né, é a questão do euro, né? Quer dizer, qual é a questão do euro? A questão do euro é a dívida dos estados, as dívidas soberanas, né? E ali o bloco econômico, o euro, né? Eu classifico da seguinte maneira: o euro, o que é o bloco econômico? O bloco econômico é o seguinte: ele tem um hardcore, ele tem um núcleo duro e tem uma periferia. O núcleo duro, que é? O núcleo duro é a França e a Alemanha. São os dois estados, né? Os dois estados poderosos dali. E, particularmente, hoje, né, do meu ponto de vista, eu falei isso esses dias, aí a turma torceu o nariz para mim, né, mas eu digo, a Alemanha está em pleno quarto Reich. A Alemanha está no quarto Reich, tá certo? Por quê? O que é o Banco Europeu, lá, o Banco da Europa, do euro? Nada mais é do que o Bundesbank com a denominação da moeda, em vez de ser Deutsche Mark, é euro. Mas as finanças, o ajuste, a austeridade da União Europeia é a austeridade alemã, pô. Tá certo? As contas públicas da União Europeia são as contas da Alemanha. Tá certo? Salva ali o que ainda vai ali é a França tentando segurar o welfare state deles, né? Que por sinal tá cada vez por isso que cresce a dívida da França, né? A dívida da França cresce em função tem que manter o welfare, pô, né? Tá certo? Então esse é que é o problema. Agora, manter o welfare com a austeridade alemã não fecha. Aí é a crise. Aí não fecha, tá? Tá bom? Então, só fechando, viu, Pepe? Com relação às três... que na verdade não são placas, né? Só devo ao colega lá.
mas são os players, né? Então, para mim é o seguinte, essa minha releitura da expansão, não é uma releitura da economia internacional, uma releitura da expansão do capitalismo no mundo. Então, o que é? A expansão do capitalismo do mundo depende das três. Hoje é liderado pela China, em conteste, tá certo? Liderado pela China. Os Estados Unidos, o que é? Os Estados Unidos é economia deep finance. É o centro financeiro do mundo, vamos dizer assim. Então, a expansão do capitalismo mundial depende de investimento da China, deep finance dos Estados Unidos, e a Europa que é trem, que depende da Alemanha. Tá certo? E é isso aí. O restante é marisco. Né? Não tem muito que a gente perder tempo para discutir isso aí, não. Falou, Pepe? Então é isso. Bem, muito obrigado, Carlos Sidney.